O corredor da escola estava silencioso naquela manhã, exceto pelos passos apressados de alunos e professores que, inconscientes, cruzavam suas vidas com pressa. Mas havia algo diferente naquele ar, uma tensão quase palpável, um peso que fazia o coração de alguns bater mais rápido. Lucas, um garoto de 16 anos, segurava com força a mochila puída, sentindo o olhar de todos sobre ele. Era impossível ignorar os cochichos, os risos abafados e, acima de tudo, a humilhação. Ele não tinha roupas novas, tênis limpos ou celular caro, sua aparência gritava pobreza, e naquela escola, isso era sinônimo de invisibilidade ou motivo de escárnio. Quando entrou na sala, o ambiente parecia um teatro de crueldade. O professor de matemática, Sr. Almeida, homem alto, de voz cortante e olhar severo, já estava à frente do quadro negro. Não era apenas um professor, era um juiz que, com prazer silencioso, desfilava sua arrogância diante da plateia estudantil. Lucas sentiu o peso do olhar dele atravessar seu corpo, fazendo cada vértebra parecer um fardo. E então aconteceu, o ato inicial, a humilhação que ninguém poderia esquecer. Lucas, você poderia me mostrar como se resolve essa equação? Disse o professor, com um sorriso frio que mais parecia uma lâmina. A sala prendeu a respiração. Lucas engoliu em seco, sentindo cada olho cravado nele, cada expectativa cruel. Ele se aproximou do quadro, mãos trêmulas, enquanto o professor continuava. Ou será que, como sempre, vai nos mostrar sua incompetência? O riso baixo de alguns colegas cortou o silêncio. O mundo de Lucas parecia se encolher naquele instante. Ele tentou escrever a resposta, mas a pressão era insuportável. Cada número parecia escapar de sua mente, cada tentativa parecia um fracasso maior. O professor se inclinou sobre ele, aproximando o rosto com uma intensidade quase predatória. Não me faça perder meu tempo, garoto. Você deveria aprender que algumas pessoas nunca chegam a lugar algum. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Lucas sentiu a face queimar, os olhos marejados. Era como se a terra tivesse se aberto sob seus pés, engolindo sua dignidade. Ele queria desaparecer, sumir naquele momento. Cada palavra do professor era um golpe, cada olhar de desprezo um corte invisível que sangrava em sua alma. Mas, por dentro, algo começou a crescer. Não era ódio, nem revolta imediata. Era uma faísca de resistência, pequena, quase imperceptível, mas firme. Lucas percebeu que, por mais que o mundo tentasse esmagá-lo, havia uma força em seu interior que não podia ser arrancada. Ele respirou fundo, sentiu o nó na garganta se desfazer um pouco e retornou ao seu lugar, decidindo, naquele instante, que não seria definido pelo desprezo alheio. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Cada aula parecia uma arena, cada olhar de colegial um julgamento. Mas Lucas começou a observar, a aprender, a entender não apenas o conteúdo escolar, mas as dinâmicas humanas ao seu redor. Ele viu a inveja disfarçada de amizade, a crueldade mascarada de brincadeira e, acima de tudo, percebeu que sua própria mente era sua maior arma. Durante o recreio, enquanto os colegas exibiam tênis caros e celulares com brilho novo, Lucas caminhava sozinho, mas não derrotado. Ele recolhia pequenos cacos de esperança, livros emprestados da biblioteca, exercícios resolvidos com paciência, horas de estudo à noite com a luz fraca da lâmpada em seu quarto. Cada passo era lento, doloroso, mas firme. Ele começava a construir algo que ninguém podia tocar: conhecimento, disciplina, estratégia. O Sr. Almeida, claro, não deixou de notar. Para ele, Lucas era apenas um alvo conveniente, uma oportunidade de reafirmar sua autoridade diante da turma. Mas a criança que ele menosprezava tinha olhos que não apenas viam, mas registravam tudo, cada palavra, cada gesto, cada fraqueza. Lucas sabia que o mundo era injusto, mas também sabia que injustiça era combustível. Então veio o dia do teste trimestral. A sala estava cheia de expectativa e tensão. O Sr. Almeida distribuía as provas com um sorriso malicioso, antecipando o momento em que Lucas falharia novamente. Mas desta vez havia algo diferente. Lucas respirou fundo, sentiu a adrenalina e a determinação percorrerem seu corpo. Ele começou a escrever. Cada cálculo, cada raciocínio, cada resposta era meticulosamente pensado, resultado de horas de dedicação silenciosa. Quando o professor passou ao lado de sua carteira, lançou um olhar de desafio, como se dissesse: vamos ver se consegue desta vez. Lucas não desviou o olhar. A tensão parecia eletricidade no ar. Cada aluno sentia que algo estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia o que.
A caneta de Lucas não parava, o silêncio da sala era absoluto, apenas o som de respirações e do risco de canetas tocando o papel. Ao final do teste, as folhas foram recolhidas. Lucas sentiu seu coração ainda acelerado, mas uma estranha sensação de leveza começou a surgir. Ele não sabia o resultado, mas algo dentro dele dizia que aquela humilhação não seria eterna. Que, de alguma forma, a maré estava prestes a virar. Quando o último sino tocou, anunciando o fim da aula, o Sr. Almeida olhou para Lucas com desdém. Espero que, no mínimo, não tenha feito papel de idiota desta vez, murmurou, quase para si mesmo. Mas Lucas apenas sorriu levemente, um sorriso discreto, mas cheio de significado. E assim começou o que ninguém poderia prever, a lenta e silenciosa transformação de um garoto subestimado, humilhado, rejeitado, mas que carregava dentro de si uma força capaz de virar o mundo de cabeça para baixo. Uma força que cresceria com o tempo, silenciosa, até explodir de forma tão inesperada que deixaria todos sem palavras. Naquela noite, Lucas olhou para o teto de seu quarto, sentindo cada dor, cada lágrima, cada escárnio como combustível. Ele sussurrou para si mesmo: eles vão me ver. Eles vão saber do que sou capaz. E naquele instante, uma determinação ardente se acendeu, mais forte que qualquer zombaria, mais potente que qualquer desprezo. Uma determinação que ninguém poderia deter. O ano escolar ainda estava longe do fim, mas algo havia mudado. E o que estava por vir não seria apenas uma surpresa, seria uma virada que ninguém poderia prever, nem mesmo o cruel Sr. Almeida. Uma virada que começaria a escrever uma história que todos iriam lembrar. Mas, no fundo do corredor vazio da escola, o professor ainda não sabia que seu reinado de autoridade estava prestes a ser desafiado. Que o garoto que ele humilhava silenciosamente carregava algo que ele jamais poderia subestimar. Algo que estava prestes a mudar tudo. E então, Lucas sorriu, sozinho, mas invencível. O calendário avançava lentamente, e cada dia na escola parecia um teste de resistência para Lucas. O garoto que outrora fora motivo de risadas agora carregava consigo uma concentração silenciosa, uma observação constante do ambiente, como se estivesse decifrando cada gesto, cada olhar, cada detalhe das pessoas ao seu redor. Ele não queria apenas sobreviver, queria entender. Aprender. Crescer. Vingar-se, de forma silenciosa, da humilhação diária que o Sr. Almeida infligia com prazer cruel. Naquela semana, a sala de matemática estava particularmente cheia. Lucas entrou com passos firmes, mochila apertada no ombro, e imediatamente sentiu os olhares críticos do professor. Almeida não havia esquecido o pequeno ato de resistência que Lucas mostrará no último teste. Havia algo em sua postura, algo que dizia: ele está mudando. Ele está se tornando perigoso. O professor sorriu com desdém, circulando entre as carteiras, inspecionando cada aluno com seu olhar penetrante. Quando chegou a de Lucas, estendeu o braço e arrancou a régua de suas mãos. Você realmente acha que pode acompanhar os outros, garoto? Vamos ver se hoje não faz papel de bobo de novo. Cada palavra caía como um golpe, uma lâmina afiada que atravessava o orgulho do adolescente. Mas Lucas, desta vez, não sentiu medo. Sentiu fogo. Durante a aula, Lucas percebeu uma oportunidade. O professor, confiante em seu próprio domínio, cometia pequenos erros ao explicar as fórmulas complexas. Lucas os notou, um por um, e começou a registrá-los mentalmente, como quem coleciona peças para um grande plano. A tensão era quase tangível. Cada movimento de Lucas era calculado, cada expressão medida. Ele ainda era o mesmo garoto humilhado, mas agora havia algo mais, uma mente estratégica, uma inteligência afiada que ninguém poderia subestimar. O recreio chegou, e Lucas não se isolou. Desta vez, aproximou-se de colegas que antes ignorava, oferecendo ajuda com os deveres de matemática, pacientemente, sem ostentação, sem alarde. Alguns começaram a notar a diferença, a paciência, a dedicação, a capacidade de explicar de maneira clara. A notícia se espalhou silenciosa, como uma onda submersa, mais potente. O garoto que era motivo de chacota agora se tornava alguém a ser ouvido. Enquanto isso, Sr. Almeida continuava seu espetáculo de crueldade. Mas o professor, arrogante e cego pela própria superioridade, não percebeu que estava plantando as sementes de sua própria humilhação futura. Lucas observava cada reação, cada fraqueza, cada gesto de impaciência do homem que tentava esmagá-lo. Ele sabia que paciência era sua arma mais poderosa. Que cada momento de humilhação era combustível para o que viria. As semanas seguintes passaram como um turbilhão silencioso.
Lucas dedicava-se à biblioteca da escola após as aulas, estudando todos os assuntos, resolvendo exercícios de provas anteriores, absorvendo cada detalhe de matemática, ciências e lógica. Cada noite era uma batalha contra o cansaço, contra a fome, contra a sensação de inadequação. Mas, a cada vitória silenciosa, sentia-se mais forte, mais preparado. Sua mente se tornava uma fortaleza intransponível, e seu coração, embora marcado por antigas dores, se enchia de determinação. Então veio o dia do grande projeto anual, um trabalho que valia uma parte significativa da nota final. Cada aluno deveria apresentar uma pesquisa científica completa, com experimentos, gráficos e conclusões. Lucas sabia que esta era a oportunidade que esperava. O Sr. Almeida, ciente de sua habilidade, escolheu-o como primeiro apresentador. Seu sorriso cruel indicava que ele esperava um desastre, que Lucas tropeçasse, que todos rissem. Mas, quando Lucas subiu ao palco improvisado da sala de aula, algo mudou. Sua postura era firme, os olhos brilhavam com uma intensidade que o professor não podia ignorar. Ele começou a apresentar seu trabalho com uma confiança silenciosa, explicando cada detalhe, cada resultado, cada experimento que realizará sozinho, em casa, à noite, com materiais improvisados. As palavras saíam precisas, claras, impactantes. Cada gráfico projetado no quadro demonstrava dedicação, criatividade e conhecimento que ninguém imaginava. O silêncio tomou conta da sala. Colegas, antes zombando dele, agora o observavam com atenção e respeito. Cada passo da apresentação era um golpe silencioso contra a humilhação sofrida. Sr. Almeida, pego de surpresa, começou a perceber que o garoto que ele menosprezara não era apenas competente, mas brilhante. Cada palavra, cada explicação, era um lembrete de que a força de Lucas vinha de sua resistência, de sua dedicação e de sua inteligência estratégica. Quando terminou a apresentação, a sala permaneceu em silêncio por um instante que pareceu eterno. O professor abriu a boca, como se fosse repreender, mas as palavras morreram. Lucas, com uma serenidade quase dolorosa, olhou ao redor, percebendo os olhares de admiração silenciosa. Não era apenas conhecimento, era respeito conquistado à força, com paciência, coragem e perseverança. E então, algo inesperado aconteceu. Um colega de turma levantou-se, com voz firme, disse: "Isso foi incrível, Lucas. Você realmente trabalhou duro. Todos nós precisamos aprender com você." Outro seguiu, e outro, até que, pouco a pouco, aplausos começaram a ecoar pela sala. Primeiro tímidos, depois mais fortes, até que o som se tornou ensurdecedor. O garoto humilhado, antes motivo de chacota, agora era celebrado. O Sr. Almeida, incapaz de reagir, permaneceu parado, seus lábios entreabertos, o orgulho ferido como nunca antes. Ele percebeu que seu reinado de autoridade fora quebrado não pela força, mas pela inteligência, pela paciência e pela determinação de um garoto que ousou resistir. Cada aplauso era uma sentença silenciosa, um lembrete de que humilhar alguém pode gerar consequências inesperadas. Lucas sorriu, mas não era um sorriso de vingança. Era um sorriso de triunfo, de superação, de vitória silenciosa. Ele sabia que aquele era apenas o começo. Que cada esforço, cada lágrima, cada momento de dor, havia valido a pena. Que a vida, por mais cruel que fosse, podia ser revertida quando alguém acreditava na própria força. E enquanto os aplausos enchiam a sala, Lucas sentiu algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Orgulho por si mesmo, pela força silenciosa que carregava, pela capacidade de transformar humilhação em redenção. Mas no fundo, algo mais ardia, uma inquietação silenciosa. Havia ainda desafios maiores, provas mais difíceis, e um último confronto que ele sabia que estava por vir. Porque, no fundo, Sr. Almeida não esqueceria. Ele guardava rancor, planejando silenciosamente, esperando uma oportunidade de retomar sua autoridade e humilhar novamente. E Lucas, embora vitorioso naquele momento, sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O eco dos aplausos enchia a sala, mas no olhar do professor havia uma promessa silenciosa: isso não acabaria ali. E naquela tensão suspensa, Lucas percebeu que sua vitória era apenas o começo de algo muito maior, algo que ninguém poderia prever completamente. O semestre avançava, e cada dia se tornava uma prova de paciência, inteligência e coragem para Lucas. Aquele que fora humilhado repetidamente pelo Sr. Almeida agora caminhava pelos corredores com uma aura silenciosa de respeito. Mas a batalha ainda não estava vencida. O professor, homem orgulhoso e arrogante, não havia esquecido os aplausos que ecoaram naquela sala.
Cada noite, ele revivia mentalmente a cena, sentindo o orgulho ferido e a necessidade de reafirmar sua autoridade. Lucas sabia disso, e cada ação sua tornava-se mais calculada, mais estratégica. Os próximos testes vieram como tempestades. O professor distribuiu exercícios complexos, armadilhas camufladas de avaliação, esperando que Lucas tropeçasse, que sua aparente força desmoronasse diante da pressão. Mas Lucas estava preparado. Cada noite de estudo, cada erro corrigido sozinho, cada dúvida transformada em conhecimento agora rendiam frutos. Ele se tornou quase imbatível, não apenas na matemática, mas na capacidade de enfrentar o desprezo humano sem ceder. Certo dia, o professor anunciou um projeto de física que valeria metade da nota trimestral. Era um desafio público, os alunos apresentariam experimentos em frente a toda a turma. Lucas sabia que aquela era a sua chance de consolidar sua posição, de transformar anos de humilhação em reconhecimento. Mas, ao mesmo tempo, sabia que o Sr. Almeida tentaria sabotá-lo, como sempre fazia, seja com palavras cortantes, seja com críticas públicas para fazê-lo vacilar. Quando o dia da apresentação chegou, Lucas entrou na sala com o coração acelerado, mas a mente calma, como se cada passo fosse parte de um plano maior. O professor o recebeu com o sorriso habitual de desprezo, enquanto murmurava para si mesmo: hoje ele vai tropeçar. Hoje eu vou provar que nada mudou. Mas Lucas não olhou para ele. Olhou apenas para frente, para o experimento que havia preparado meticulosamente, para os colegas que agora, discretamente, começavam a reconhecer seu esforço. Ao começar a apresentação, algo mudou na dinâmica da sala. Lucas falou com clareza, firmeza e paixão. Cada explicação sobre o funcionamento do experimento era precisa, cada demonstração feita com segurança. Mas havia mais, ele havia preparado um efeito surpresa, algo que ninguém esperava. Um pequeno detalhe, aparentemente trivial, mas que ao ser revelado, mudaria tudo. O Sr. Almeida começou a franzir a testa. Ele percebeu que havia subestimado a profundidade do trabalho de Lucas. Cada gesto, cada cálculo estava correto. Cada resultado, impecável. O professor sentiu pela primeira vez uma ponta de medo, medo de ser exposto, medo de que sua autoridade fosse questionada. Mas ainda havia tempo para intervir. Ele abriu a boca, pronto para interromper, para humilhar, mas antes que pudesse, Lucas revelou o detalhe surpresa, uma correção inteligente de um erro comum que o próprio professor costumava ensinar de maneira equivocada. O silêncio foi instantâneo. Toda a sala parou. Os colegas de Lucas trocaram olhares de choque e admiração. Sr. Almeida congelou. Ninguém respirava. Lucas, com um sorriso contido, apontou para a correção e explicou calmamente o raciocínio. Cada palavra era uma lâmina, cortando o orgulho do professor com precisão cirúrgica. Ele não precisava gritar, não precisava se vingar, o próprio conhecimento de Lucas fazia todo o trabalho. E então, algo incrível aconteceu, os colegas começaram a aplaudir. Primeiro timidamente, depois com força crescente. Cada palma era um lembrete de que humilhar alguém pode gerar uma força silenciosa e devastadora. Lucas sentiu o corpo vibrar com aquela energia. Ele não buscava humilhar o professor, mas a vida, de forma irônica e justa, havia feito isso por ele. O professor, envergonhado e derrotado, tentou recompor-se, mas não havia palavras. A sala inteira agora sabia, Lucas não era apenas inteligente, era estratégico, persistente e invencível quando se tratava de transformar humilhação em vitória. Cada aplauso era um eco da justiça silenciosa, uma redenção que ninguém poderia negar. Mas a história ainda não acabava. Nos dias seguintes, a fama de Lucas começou a se espalhar por toda a escola. Colegas que antes o ignoravam ou zombavam dele agora pediam ajuda, reconhecendo sua competência. O garoto que for humilhado tornará-se um símbolo de resistência e força interior. Mas, mesmo assim, algo ainda pesava em seu coração, a necessidade de confrontar o próprio professor, de transformar a humilhação inicial em aprendizado público, de garantir que ninguém esquecesse como a crueldade podia ser revertida em vitória. Lucas começou a planejar silenciosamente o grande evento do ano, a cerimônia de premiação final, quando seriam anunciados os melhores alunos do ano. Ele sabia que aquele era o palco perfeito. O professor, arrogante e seguro de sua autoridade, acreditava que novamente estaria no controle, pronto para celebrar seus próprios pupilos favoritos. Mas Lucas tinha outros planos. Nos dias que antecederam a cerimônia, Lucas trabalhou incansavelmente. Cada projeto, cada resultado, cada número compilado servia a um único propósito: demonstrar, de maneira irrefutável, que sua dedicação silenciosa havia superado toda a humilhação,
todo o desprezo, toda a crueldade que ele havia sofrido. Ele não queria apenas vencer, queria que todos entendessem que inteligência, perseverança e coragem podem reverter até as situações mais injustas. E finalmente, o dia chegou. O auditório estava lotado. Pais, alunos, professores. O clima era de expectativa e tensão. Lucas entrou, mantendo a postura firme. Ele não era mais o garoto humilhado. Cada passo no palco era uma declaração silenciosa: eu venci. Senhor Almeida observava, nervoso, tentando calcular a melhor forma de controlar a situação. Mas desta vez, o controle escapava-lhe das mãos. Lucas subiu ao palco, segurou o microfone e começou a falar, com calma, mas com uma intensidade que fez todos silenciarem. Cada palavra era precisa, cada frase carregada de emoção, cada olhar voltado para ele. E então, a revelação final, uma compilação de todos os resultados, de todas as conquistas, de todas as provas de dedicação e inteligência que demonstravam, sem sombra de dúvida, que ele merecia o reconhecimento máximo. O silêncio absoluto transformou-se em aplausos. Primeiro tímidos, depois ensurdecedores. Lucas não apenas havia vencido, ele havia transformado a humilhação em glória, o desprezo em respeito, a dor em triunfo. Senhor Almeida, incapaz de reagir, assistia à sua própria derrota silenciosa, enquanto o garoto que ele tentará esmagar se tornava herói aos olhos de todos. Mas, no fundo, algo ainda pairava no ar. Lucas sabia que a vitória, embora grandiosa, não eliminava todas as cicatrizes. Havia ainda olhares de inveja, murmúrios silenciosos e o peso do passado. E, mesmo com todos os aplausos, algo dizia a ele que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O auditório vibrava, mas Lucas, sozinho no palco, sentia o peso da tensão, algo inesperado estava prestes a acontecer, algo que ninguém poderia prever. No auge da cerimônia, Lucas recebeu o troféu de melhor aluno do ano. O auditório explodiu em aplausos, e até o Sr. Almeida, sem palavras, não pôde negar sua vitória. O garoto humilhado, antes alvo de desprezo, agora era celebrado por todos. Cada lágrima, cada escárnio, cada noite de esforço silencioso se transformará em glória. Lucas sorriu, vitorioso, provando que força, inteligência e perseverança podem virar humilhação em triunfo absoluto.